Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 99 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Estamos quase chegando na aula de número 100, e hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2017 que trata de eletroquímica. Então essa questão é sensacional, que tem duas pilhas ligadas em série, e a gente vai fazer ela agora. Ela basicamente exige o seu conhecimento sobre o funcionamento de uma pilha e sobre a interpretação desses valores aqui, dos potenciais padrão de redução de semi-reações. Tranquilo? Então, vamos dar uma lida nela e ir direto para a resolução e eu vou explicando a teoria ao longo da resolução. A invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar duas pilhas em série para acender um LED azul que requer 3,6 volts para o seu funcionamento. Considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro. Então, a gente tem um quadro com os valores de potencial padrão de redução de algumas espécies aqui. E aí a pergunta é: qual associação em série de pilhas fornece diferença de potencial nas condições padrão suficiente para acender o LED azul? Ok, pessoal, então vamos entender isso daqui. A primeira coisa que a gente tem que entender e interpretar são esses valores de potencial padrão de redução aqui do quadro. Então, ele está me dando o seguinte, a tendência de reduzir do césio mais 4 é alta, 1,61, seguida do dicromato aqui, 1,33, e quem não tem muita tendência de reduzir é o níquel 2+, e o zinco 2+. Então, a primeira coisa que a gente já sabe pela tabela aqui é o seguinte: para que você tenha esse potencial de 3,6 volts, com certeza, os dois primeiros, o césio e o dicromato, tem que reduzir, tem que sofrer redução para dar esse potencial positivo, e o níquel e o zinco 2+, eles têm que oxidar, com certeza. Porque se não for assim, esse potencial não vai chegar a 3,6. E é até particularmente bem óbvio que esses dois primeiros vão reduzir, porque dessas quatro espécies aqui, duas têm que reduzir, duas têm que oxidar. E as duas primeiras têm um potencial padrão maior de redução, bem maior do que o níquel e o zinco. Então a tendência é que elas reduzam mesmo e que o níquel e o zinco se oxidem. A gente não sabe ainda qual que é o par que tem que ser formado aqui. Se a primeira pilha é de césio e níquel ou de césio e zinco, e a segunda de dicromato e zinco, ou o contrário, se eu tenho uma pilha de césio e zinco com dicromato e níquel. Não dá para saber ainda isso não. Mas o que a gente pode fazer aqui é analisar as opções e já descartar algumas opções que não fazem sentido aqui para a gente. Então, vamos pensar no seguinte: a gente sabe que quem vai reduzir, que é o césio e o dicromato, vai ganhar elétrons. Então, vamos analisar, por exemplo, a pilha da letra A. Na letra A você tem o césio aqui, o dicromato aqui. Para que o césio ganhe elétrons aqui, o césio está aqui em solução, nessa solução aqui. Para que ele ganhe elétrons, os elétrons têm que fluir nesse sentido do fio, né? Daqui para cá, chegar na placa, no eletrodo aqui de grafite, e aí esse césio receber esse elétron e reduzir. Então, o fluxo de elétrons tem que vir para o lado de cá. Já o dicromato, ele está aqui. Então, para ele reduzir, ganhar elétrons, o fluxo de elétrons tem que vir para cá. Então, tem que vir elétron aqui pelo grafite para ele receber o elétron e reduzir. Não tem como esse fluxo de elétrons estar tanto para esse lado quanto para esse lado ao mesmo tempo. Então, aqui essa pilha com certeza está montada de forma errada. Eu tenho que ter um fluxo de elétrons em um único sentido, para ser um fluxo de elétrons. Outra coisa que a gente nota errada aqui na pilha A é que entre as espécies que vão oxidar, que são
o zinco e o níquel metálicos, no caso, porque essa reação direta aqui é a reação de redução do níquel e do zinco. Só que, como a gente viu, eles não vão poder reduzir, eles vão ter que oxidar. Se acontece uma redução de alguém, alguém tem que oxidar. Se alguém ganha elétrons, alguém tem que perder. Então, as reações que ocorrem são a redução do césio de cromato e oxidação do níquel e do zinco metálicos para liberar elétrons. Então aqui a gente tem o níquel e o zinco oxidando. Os dois estão perdendo elétrons. Para onde está esse fluxo de elétrons? Para cá ou para cá? Não faz sentido, né? Fica meio perdido aqui. Então essa letra A está muito estranha, muito esquisita. Assim como a letra B. Na letra B a gente tem o mesmo problema. Ó. O dicromato está aqui, o césio está aqui. E aí o fluxo de elétrons sai daqui para reduzir o césio e para reduzir o dicromato, eles estão em fluxos diferentes, contrários, então não pode ser, não faz sentido. Logo, a letra A e a letra B a gente já pode descartar aqui que elas estão meio estranhas. Vamos analisar agora a letra D e a letra E. Então a gente tem o césio reduzindo, ou seja, ganhando elétrons. Então o fluxo de elétrons está vindo de cá para cá. E o zinco oxidando. Então, o zinco está perdendo elétrons, os elétrons estão indo nesse sentido. E aí ele está saindo na placa aqui de zinco metálico para zinco 2+. Até aqui tudo bem. No meio da pilha, a gente tem o dicromato aqui e o níquel aqui. Como a gente sabe, o dicromato é quem vai reduzir, vai ganhar elétrons. Então, os elétrons têm que vir nesse sentido. O que já está meio estranho, né? A gente tem que lembrar que a pilha tem que criar um ciclo da corrente elétrica. E aqui eu tenho o elétron indo para cá e aqui embaixo ele também está indo para cá. É estranho isso aqui já. E se a gente perceber, nós vamos ter um problema aqui. Por quê? Quando o níquel vai oxidando, então eu vou ter o níquel metálico sendo oxidado, virando níquel 2+. Então essa solução aqui está enchendo de níquel 2+, e essa solução daqui está enchendo de zinco 2+. Ou seja, eu tenho duas soluções positivas, né, que estão enchendo de cargas positivas aqui, para a ponte salina, que está aqui, que é o KCl, dar conta de neutralizar. O KCl ele tem um K+ positivo e um Cl- negativo. Numa pilha montada corretamente, os íons positivos tendem a ir para um lado, para uma solução que está ficando muito negativa, e os íons negativos tendem a ir para o lado de uma solução que está muito positiva. E aqui eu tenho duas soluções muito positivas. Então não tem muito sentido. O Cl- vai ficar dividido aqui e o K+ vai ficar aqui. Isso não pode, né? Não pode ficar com excesso de K+ e o Cl- ali. Eles não se separam assim. Então, essa questão está estranha. Tá a mesma coisa do lado de cá. Ó. Essas duas soluções aqui estão ficando cada vez mais negativas, porque as espécies, o dicromato e o césio, estão reduzindo e estão recebendo muitos elétrons nos eletrodos de grafite aqui. Então o K+, que deveria neutralizar essas duas, vai ficar dividido de novo. Então não vai conseguir dar conta. E aí aqui a gente também tem uma montagem errada da pilha. Não pode ser assim. Na letra E, vamos ver aqui, você tem o césio que reduz e o dicromato que reduz um do lado do outro. Aqui também a gente já vê que isso não vai dar certo. Né? Então, o césio vai reduzir, ganha elétron. O elétron sai do níquel, ok. Só que aqui a gente vai ter um fluxo de elétrons nos dois eletrodos do meio, do zinco para o dicromato, porque o dicromato é que recebe. E aí, de novo, eu tenho excesso de coisas negativas aqui, e aí a ponte salina não vai funcionar. E do lado de cá, eu tenho excesso de coisa positiva em solução, e aí a ponte salina também não vai funcionar. Então, essa montagem aqui também não funciona. A única que tem que funcionar, que vai dar certo, então, tem que ser a letra C. Então, vamos analisar ela. Na letra C, a gente tem césio aqui, dicromato aqui, e aí o fluxo de elétrons tem que vir, então, nesse sentido, para o césio reduzir.
Nesse sentido, para o níquel oxidar, essa solução está ficando cada vez mais positiva, porque está enchendo de Ni2+ aqui. No eletrodo do meio, o zinco oxida e o dicromato reduz. Então, o fluxo de elétrons é nesse sentido. Então, essa solução aqui está ficando cada vez mais positiva, está enchendo de zinco 2+. Os meios que estão recebendo elétrons estão ficando cada vez mais negativos. E aí, aqui a ponte salina consegue cumprir seu papel, que é estabilizar o negativo com K+, e o positivo com Cl-. Estabilizar o negativo com K+, e o positivo com Cl-. E a gente percebe aqui, ó, que o fluxo de elétrons tem um circuito fechado, né? Ele vem, passa pela lâmpada, vem aqui, passa para cá e para cá. Então, não o mesmo elétron, é claro, mas o fluxo de cargas aqui está sendo compensado. Então, tem um elétron que sai daqui, deixa esse lado positivo, deixa esse lado negativo, que causa o Cl- a vir para cá, esses elétrons a passar para cá, outro Cl- vir para cá para estabilizar as coisas. Então, pela montagem, só pode ser a letra C. Simplesmente pela montagem. Tá? A gente pode fazer essa questão também calculando os valores da DDP das pilhas, né? Usando os valores que ele me deu aqui de potencial padrão. O que a gente percebe na letra C é o quê? Uma pilha aqui de césio zinco. Eu tenho na redução Ce 4+, mais elétron, dando o Ce 3+. E na oxidação eu tenho o zinco, fazendo isso aqui, zinco, dando zinco 2+, mais 2 elétrons. Então eu tenho que multiplicar por 2 aqui, né? Aqui em cima para cancelar esses 2 elétrons aqui na soma. Então, na primeira parte da pilha, a gente vai ter a seguinte reação de oxirredução, que é 2 Ce4+, mais zinco, formando Zn2+, mais 2 Ce3+. E o potencial padrão dessa equação, dessa pilha, desse pedaço da pilha, é quanto? Redução do Ce, mais 1,61. Oxidação do zinco, se a redução do zinco é menos 0,76, a oxidação é mais 0,76. Essa soma aqui dá 2,37. Na outra parte, aqui a gente tem o dicromato e níquel. Tem essa equação e o níquel oxidando formando Ni2+, mais 2 elétrons. Eu vou ter que multiplicar a equação de baixo por 3, para que eu tenha 6 elétrons aqui e eu possa cancelar os elétrons. E aí essa outra equação dá Cr2O7 2-, mais 14H+, mais 3Ni, formando 2Cr3+, mais 3Ni2+, mais 7H2O. E aí eu tenho que somar agora os potenciais de redução e oxidação. O de redução do Cr2 é 1,33 e o de oxidação do níquel é 0,25. Fazendo a soma desses dois, a gente encontra 1,58. Como eu tenho uma pilha de 2,37 volts ligada em série com uma pilha de 1,58 volts, a minha DDP total, como eu estou ligado em série, é a soma das DDPs. Então, eu vou ter 3,95 volts, que é suficiente para ligar o LED lá que requer 3,6. Então, pessoal, essa é uma questão muito interessante que trata de uma ligação de pilha em série que dava para você resolver conhecendo essa questão de redução, oxidação e vendo o fluxo de elétrons, mas dava para você também resolver calculando o DDP da pilha. Então, se você testasse outras pilhas diferentes aqui que não fossem redução do césio. Caramba, não é césio, é sério.
Eu andei falando Césio aqui, mas Césio é CS, né? Esse aqui é o sério, é um metal, não Césio. Tá, desconsidera o Césio, então. Então, tudo que não for redução do cério e do cromato, seguida de oxidação do níquel e do zinco, não vai dar uma DDP suficiente. Então, precisava que essas 4 coisas acontecessem. Então, dá para você resolver na teoria e também na prática aqui, fazendo essas contas. Tranquilo, pessoal? Desculpa pelo vacilo aí de chamar o CE de Césio, mas é isso aí, faz parte. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, espalhem para os seus amigos que também vão estudar para a prova e a gente se vê amanhã na próxima aula. Até mais e tchau, tchau!